A paz do Senhor, querido professor, tudo bom? Eu me chamo Tia Raquel e hoje nós iremos ministrar a lição número 9, isso mesmo, que tem como tema o milagre da gratidão. E onde é que está a história bíblica, né, que iremos ministrar hoje? Passar algumas dicas para vocês no livro de Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19, que conta a história dos 10 leprosos. Bom, eu estava com saudade, né? E aqui voltando novamente, vim trazer algumas dicas para vocês de como vocês ministrariam, né, essa aula para as crianças. E o que é mais interessante é que é uma aula temática. Então, a gente pode utilizar muitos elementos, né, para falar da palavra de Deus para os nossos pequenos. Eu achei bacana o que o autor descreveu aqui, é que como se trata de gratidão, às vezes a gente espera grandes acontecimentos para agradecermos ao Senhor, né, por todos os feitos que Ele tem concebido para as nossas vidas. Mas nós precisamos enfatizar para as crianças nesta lição que devemos sim ser gratos por tudo, né, por respirarmos, por acordarmos todos os dias, por termos o nosso lar, enfim, devemos ser gratos por tudo. Então, antes de falar um pouco da memorização, nós vamos aqui citar qual o objetivo dessa lição. E o objetivo dessa lição é que as crianças sejam gratas a Jesus em cada momento das suas vidas. E o ponto central é de que Jesus é o maior motivo para agradecermos em todo o tempo. Como eu falei, precisamos ser gratos o tempo inteiro por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. E aí você vai começar a sua aula recebendo seus alunos, né, acolhida, perguntando como foi a semana, conversando algum tipo de assunto que talvez você já, né, tenha pensado. E vai começar, caso não queira já iniciar com a memorização, a contar a história bíblica. Crianças, hoje nós vamos falar de uma história tão linda que fala de gratidão. Alguém aqui sabe o que é gratidão? Gratidão, ser grato é agradecer por algo. Isso, por algo que recebemos de alguém. Exatamente. E aí eu vou trazer para vocês algumas opções que vocês podem estar trabalhando com as crianças. Nós temos essa mão aqui bem grande e temos a mão menor. Essa daqui, ó. Então, fica a critério de vocês, se vocês quiserem imprimir a mão menor ou a mão maior. E aqui eu coloquei os nossos personagens, que são os leprosos, aqueles, né, homens doentes. E aí você vai iniciar a história bíblica contando que Jesus, ele estava passando pela cidade de Samaria, da Galileia, a caminho de Jerusalém, até que ele parou em uma aldeia e chegando lá, 10 homens, crianças, são 10 homens. Aí você, ó, vai mostrar para as crianças o número 10. Vamos contar com a tia quantos homens estavam esperando Jesus chegar naquele dia. Quantos homens? Aí você vai lá na mãozinha, se você quiser criar essa mãozinha, e vai contar. 1, 2, 3. Eu sempre enfatizo isso aqui, né? Da importância da contagem. Elas estão na fase pré-escolar de contagem, né, na fase pré-silábica, elas estão aprendendo a ler. Isso para elas é maravilhoso, né? Trabalhar também isso na classe da escola dominical. E aí você conta com elas a quantidade de homens que estavam ali gritando por Jesus. Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, tem compaixão de nós. E ali Jesus parou para escutar aqueles homens, né? Aí, ó, eu trouxe a figura de Jesus, coloco aqui em cima, ó, no topo, e dou continuidade à história bíblica. E Jesus disse para eles, né? Vocês querem ser curados? Vão até o sacerdote. E nós sabemos na história, a Bíblia fala que os sacerdotes eles eram responsáveis em examinar as pessoas que haviam sido curadas de lepras ou de qualquer outra doença de pele, enfim. E eles foram, os 10, caminhando lá em direção ao sacerdote. Só que, na medida que eles estavam caminhando, eles perceberam que estavam sendo curados. 9 seguiram em direção ao sacerdote, mas um desses 10
apenas um voltou para se encontrar com Jesus e agradecer. Exatamente, crianças. E ele era samaritano. Então, este aqui, ele voltou para agradecer a Jesus pela cura que teve. Então, ele foi curado. E além de ter recebido a cura, aí vocês pegam a Bíblia. Eu gosto muito de trabalhar com a Bíblia na minha mão. E vocês vão ler para as crianças. Então, Jesus, quando encontrou com ele, ele perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde é que estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ali, ele recebeu também, além da cura, a salvação. Porque ele confiou e acreditou naquele que o curou. Os outros estavam apenas preocupados em voltar às suas vidas normais. Eles foram apenas atrás da cura. Mas este aqui, ele estava sim atrás do Deus da cura. E aí vocês podem ministrar desta forma a história bíblica e também podem trabalhar de uma outra forma. Aqui eu peguei uma caixinha de perfume, vocês podem até desenvolver uma caixinha de papelão e comecei a contar a história também assim. Aí nessa parte aqui, eu coloco a memorização, que a gente vai daqui a pouquinho estar memorizando, e começo a contar a história bíblica, né? Que haviam 10 homens que eram doentes, que tinham uma doença que os fazia ter que ficar longe da população. Eles eram pessoas tristes porque não tinham muita comunicação com ninguém. E na cultura, eles precisavam usar um sininho, porque caso alguém aparecesse, ficasse perto de alguém, eles precisavam bater o sininho para que aquelas pessoas identificassem que eles tinham um probleminha na pele. E isso realmente trazia muita tristeza para eles, né? E aí vocês vão contando toda a história, mostrando aqui, ó, que ele foi curado e que ele voltou para agradecer a Jesus. E aí vocês podem dar continuidade também a essa história, enfatizando sobre a questão do agradecimento, que nós devemos ser gratos a Deus, primeiramente por nossas vidas, se for a menina, né? Dizer que como é bom, né? Como foi bom, né? Que Deus te criou, você como menina, você como menino. Então, ser grato por ser filho de Deus. Agradecer por sua família também, papai, mamãe, seu irmão, né? Devemos ser gratos pela natureza, que foi aquilo que o Senhor criou, né? Sermos gratos pelo nosso lar, a casa, se for a criança que mora em uma casa, ou um apartamento, se for a criança que mora em um apartamento. Então, essas imagens aqui, elas trarão para elas lembranças, boas lembranças, né? E automaticamente elas vão remeter às suas vidas, né? Agradecer a Deus também pela escola, né? Onde elas estudam, pelo professor, agradecer pelos amigos, agradecer pela saúde, que Papai do Céu, que Deus, Ele promove, Ele dá saúde para a gente. Também agradecer por morarmos em um país, no Brasil, em que podemos falar da palavra de Deus. Quantos lugares aí no mundo, né, as crianças não podem falar de Jesus, não podem sequer dizer que são filhos de Deus. E também agradecer a Deus por nossa igreja, né? Agradecer a Deus por nossa igreja e pela escola bíblica dominical. Afinal de contas, a nossa tia que está ministrando essa palavra, essa história. E aqui essa mãozinha, em gratidão. E aí aqui vocês já começam então com a ministração da memorização. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Encontra-se em Efésios 5:20. Eu trouxe essa opção de memorização e também trouxe esta opção aqui em forma de presente. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todas as coisas a Deus, o Pai. E aí você ministra, explica para as crianças que quando nós não temos Jesus na nossa vida, não convidamos Jesus a morar no nosso coração, muitas vezes cometemos ações egoístas, erradas, ruins. Mas quando nós passamos a confiar em Jesus e fazer com que Ele habite no nosso coração, é um presente para nós agradecermos a Ele por tudo que acontece nas nossas vidas.
Outra sugestão que vocês também podem estar utilizando, copos descartáveis, pegar 10 unidades, sejam coloridos ou até mesmo incolor, e fazer com que eles fossem esses personagens bíblicos, caso vocês não tenham esses recursos aqui. E aí vocês vão contando a história, podem dar uma unidade de copinho para cada criança, e quando concluir a história informando que apenas um voltou para agradecer, vocês pedem para que elas mostrem, segurem a mãozinha e mostrem que apenas um voltou para agradecer. Eu também tenho uma dica bem interessante para a reflexão, para a revisão bíblica, que é uma tampa de panela, eu usei a da minha casa, peguei durex e coloquei de 1 até 10. E aí a criança, você vai fazer ao seu critério, vai dividir por grupos, ou se preferir individualmente, elas vão escolher um número. Quando elas escolherem um número no coração, você vai puxar um número e vai fazer uma pergunta para elas. Essas perguntas ficam a seu critério. Mas aí você pode perguntar, por exemplo, se a criança pegou o coração do número 1, aí vocês vão puxar a pergunta número 1 e vão dizer assim: a Bíblia ensina que o pecado não existe? Aí você vai deixar com que ela responda. Caso seja uma resposta um pouco duvidosa, você a ajuda neste momento. Também trouxe outra opção, que é esse brinquedinho aqui, ó, que você encontra em lojas de brinquedos, que tem as cores e os números. Aí a criança ela vai jogar. Ai, caiu. Ela vai jogar e ele vai colar aqui. No que ele colar, se ele colar no 100 vermelho, aí você vai procurar aqui o 100 vermelho e vai fazer uma espécie de competição. Vai somar os pontos, só que na medida que for colando a bolinha, você também faz perguntas para ela relacionadas à história bíblica. Você pergunta qual a parte da Bíblia que conta a história, quantos leprosos, quantas pessoas foram curadas, quantas voltou para agradecer, né? No caso, um único voltou para agradecer. Qual a história, qual é a moral da história? E aí você vai somando. Quando terminar a brincadeira, ganha ou o grupo ou a criança que somou mais pontos. Mas, tia Raquel, eu não tenho isso aqui em casa, não tem problema. Eu estou enviando em PDF alguns materiais aqui e estes aqui também, essas plaquinhas que você pode apenas colocar os números, que também eu estou disponibilizando nos recursos. E aí você pode colar isso na parede, você pode colocar no quadro, fica a seu critério. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, participe, né, nos comentários, ative os sininhos das notificações e nos acompanhe toda semana. Eu fico muito feliz de mais uma vez estar aqui, né, podendo contribuir aí com o crescimento da aula e queria indicar este livro aqui, Como Ensinar Crianças do Primário, compreendendo como elas pensam e aprendem. É da editora CPAD, né? E vale muito a pena, é um livro muito bom e que vai enriquecer muito a sua vida como professor. Que Deus te abençoe e esperamos aí a próxima semana juntos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco.
Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.